Esse arquivo foi fundado quando? Está funcionando há quanto tempo? Esse arquivo já funciona há vários anos, né? Só que a princípio ele era mais arquivo dos processos administrativos e judiciais do segundo grau do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça. Sim, certo. Tá. Hoje, o que tem aqui de processo é do Estado inteiro? É só os processos que vão em segunda instância, que é no Tribunal de Justiça do Estado, com sede em Florianópolis? No primeiro momento, o arquivo central ele foi criado justamente para salvaguardar os processos de segundo grau lá em Florianópolis. Justiça e em Florianópolis, né? Os processos administrativos do Tribunal de Justiça. Certo. Com o tempo, com as comarcas tendo um espaço reduzido para a guarda desses documentos, com o tempo foi pensando uma ideia de criar um arquivo geral mesmo, em todo o Estado. Hoje virou um arquivo geral? Hoje virou um arquivo geral, inclusive nós somos uma divisão, né, de arquivo. Né? Quantos arquivos gerais tem hoje no Estado? Tem aqui em São José? Eu respondo pelo Tribunal de Justiça, né? Ah, pelo Tribunal de Justiça. Arquivo, em cada comarca, nós temos 110 comarcas, em cada comarca tem os arquivos temporários dele. Então, quando um processo encerra, que nós denominamos de trânsito em julgado, esse processo vem encaminhado para cá, para o arquivo central. O trânsito em julgado, desde primeira ou segunda instância, vai passar para cá? O trânsito em julgado, na realidade, é quando acaba tudo. Né? Às vezes pode até estar até em Brasília. Ah, tem Brasília, desculpa. É em Brasília, sim. O processo. A sentença do juiz pode até depois resultar em trânsito em julgado, mas não necessariamente, né? Quantos milhões de documentos vocês têm hoje arquivado aqui em São José? Eu acredito que nós temos 3 milhões de processos. 3 milhões de processos. Constantemente estão vindo das comarcas mais processos ainda, para nós continuarmos arquivando. Desde que data? Desde o século XIX, XVIII? A grande gama dos nossos processos, a grande quantidade dos nossos processos datam do século XX. É claro. Século XX. Nós temos também, dentro da divisão de arquivo, uma outra seção, que é a seção de museu. Ah, museu, tá. Na realidade, ela fica dentro do próprio Tribunal de Justiça, né? No Tribunal de Justiça. Então, a maioria dos processos do século XVIII e XIX se encontra na seção de museu. Apesar de também nós temos processos do século XIX aqui também. Você tem no século XIX. Por exemplo, agora falando de São José especificamente, vocês têm os processos de São José do século XIX guardados aqui também? Os processos do século XIX de São José foram recolhidos pelo museu, né? Ah, ela está no museu. No museu. Mas eu acredito que tem muitos processos que ainda não estavam identificados com o que a gente chama de SAGE, né? Com os números de SAGE. Então, se nós formos olhar os processos de São José, talvez nós encontramos alguns também do século XIX. Mas a maioria do século XIX está a cargo do Museu de São Catarinense. Esses processos do século XIX vão ser digitalizados? Ficar em formato digital, até de repente pode ser um dia acessado pela internet, ou ser compactado em CD, DVDs? Esse é o nosso sonho, né? Mas se nós pensarmos em 3 milhões de processos, né? Sim. Então nós estamos dando importância no primeiro momento. São anos de trabalho. Para os processos que estão envolvidos mais em pesquisa, talvez esses sejam os primeiros, talvez poderiam ser digitalizados. Mais para pesquisa, para as faculdades, esse material. Que são mais procurados para pesquisa. Um detalhe, aqui vocês recebem pesquisadores? Aqui você tem uma sala para pesquisadores ou não tem expediente externo ainda? Nós temos, mediante solicitação para o nosso diretor lá no Tribunal de Justiça, né? Tem que pedir lá? Tem que mandar um ofício para o diretor. É possível a pesquisa de processo, desde que isso não sejam os processos de segredo de justiça, né? Ou ainda que estão em andamento. Bom, processos realmente antigos, bem antigos, né? Mas com cunho histórico. Isso é possível. Para essa área. Isso. Mas tem que pedir lá no Tribunal de Justiça em Florianópolis. Os processos para pesquisas históricas, tu pede para o diretor em Florianópolis. Agora, se você quiser um processo que já foi arquivado, mas que vai servir para uma outra tipo de ação, a parte pode pedir lá na comarca que se originou o processo. Tá. Aí vem escrivão. Aqui temos o setor de digitalização dos documentos, né? Aqui a digitalização, o chefe é o senhor João Maurício. Vamos conversar com o João Maurício? Oi, boa tarde, João Maurício. João Maurício, qual é o nome completo? João Maurício Guever. João Maurício? Guever. É com G-U? Guever. Idade? 40 anos. Tá, você é o chefe de divisão de digitalização chefe de seção de digitalização, né? Vocês utilizam equipamentos, os scanners de tamanho grande, né?
E vocês estão produzindo algum tipo de DVD ou está sendo disponível na internet? Qual é o projeto da tua sessão? Na verdade, ainda é pioneiro. A gente está fazendo um trabalho de digitalizar os acórdons, que são as decisões de segundo grau, que estão em pastas. Então, hoje é os acórdons. Os acórdons são as decisões de segundo grau. Então essas pastas a gente está digitalizando para mais tarde deixar a mídia disponível para o público em geral. Na internet? Pode ser até a internet, mas aí vai depender da diretoria de informática disponibilizar toda a estrutura de acesso. Isso não depende da seção de digitalização, depende de uma estrutura da diretoria de informática. Então, a proposta é realmente deixar isso disponível para o público, através do gerenciamento eletrônico de documentos, que é o famoso JET, que hoje em dia as empresas falam muito em gerenciamento eletrônico. Sim. Mas isso precisa de um banco de dados, uma tecnologia bem avançada que pode dar uma seção. A seção é fazer a digitalização dos acordos e encaminhar esses documentos para que a diretoria possa fazer uma distribuição, uma otimização dessa massa documental. Esses acordos são desde que ano estão fazendo a digitalização? Desde as primeiras partes que eram feitas por relatores. Em 1900 e quanto? 1947. Então está falando de 47 para cá. Exatamente. Apesar de já ter acordo de 1891 também do Tribunal de Justiça. Ah, tem acordo de 1891, né? Perfeito. E aí Por que os acordos são importantes? Na verdade, é a decisão do segundo grau perante as questões que chegam para serem decididas, né? Os questionamentos. Toda a parte de decisão do segundo grau é realizada através de acordo, né? Decisão sobre os conflitos. E isso é importante porque todas as matérias isso cria a doutrina, né? A jurisprudência, e as pessoas precisam, às vezes, do embasamento jurídico para questões muitas vezes semelhantes. Semelhantes para fazer comparação. Embasamento, exatamente. Esse equipamento é novo. Quando é que você recebeu esse equipamento? Nós temos esse equipamento há um ano aproximadamente. Há um ano. E aqui é um scanner e ali também um scanner portátil de mesa. Qual é o conteúdo de cada documento? Existe o documento da Justiça, que é o de interesse geral, que são os processos judiciais. E tem os documentos da Justiça, que são os internos, que são os processos administrativos funcionários, licenças prêmios, a verbação de tempos de serviços, a aposentadoria. Então, essa documentação ela é estritamente administrativa. E também temos a documentação, tipo os acordos, que é conhecimento público. Público em geral. Os próprios processos judiciais também de conhecimento público. E além disso, ainda temos toda uma documentação, que são os jornais. Nós temos o Diário Oficial da Justiça, o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial da União e o Diário da Justiça da União, todos microfilmados. Aqui é máquina de microfilme, né? Exatamente. Aqui temos o seguinte, ó. Aqui estão os microfilmes. Ok. A vantagem da digitalização é que você tem a imagem em tempo muito rápido. Você precisa de um documento, em qualquer lugar do mundo onde você esteja, você tem acesso a esse documento. Então você não precisa mandar pelo correio, você não tem custos com distribuição. Então isso, economicamente, é totalmente viável. Agora, o problema é a veracidade do documento que está sendo encaminhado. Essa é a grande discussão hoje em dia. Se o documento realmente ele tem uma veracidade ou não, um certificado. Então hoje a gente está trabalhando muito em cima do certificado do documento. Mas não tem assinatura digital. O governo federal, na época do Fernando Henrique Cardoso, instalaram a assinatura digital. Até para não produzir tanto papel. Mas esse acesso da assinatura digital ainda não chegou até o arquivo. Até não chegou ainda. Deve ser uma coisa cara também, né? Deve ser uma coisa meio... Eu não sei se a questão é custos, tá? Porque se realmente tem um benefício grande, eu acho que os custos talvez se justificassem. Mas ainda não chegou aqui para o Arquivo Central. E aqui é o setor de microfilmagem dos jornais da Justiça. Que são os rolos de microfilme, tá? Microfilme. Mostra-me, por favor. Foi feito pelo CIASC, né? É a companhia de formatização do... Eu vou fazer um exemplo, né? Essa aqui é a máquina do microfilme. Essa aqui é uma leitora. Leitora. É a máquina que faz o microfilme, né? Certo. Essa aqui é uma leitora de microfilme. Ela não faz o microfilme. Perfeito. Então ela é leitora, ela lê o microfilme. O que ela faz? Ela lê o microfilme. Isso aqui são os jornais, né? Você falou Diário da Justiça o federal, o estadual... Não, os diários oficiais do Estado, da Justiça Oficial e o da União. Da União. Mas bem que o Diário da União já não tem mais em papel, ele é só eletrônico. Hoje? Hoje em dia é só eletrônico. O da União ainda é em papel.